necessário. Então vamos, a partir de agora, dar início à nossa live propriamente dito. É isso? Então eu peço permissão nesse instante para adentrar no arcano sagrado dos lares de cada um de vocês, rogando a Jesus amado, nosso guia modelo, que possa nos abençoar, que possa nos envolver de muita paz, de muito amor, de muita luz, e que esta tarefa, programada para hoje, possa ser abençoada, possa ter toda a assistência da equipe espiritual responsável por esta tarefa, de modo que possa assistir a todos os irmãos e irmãs, não só os encarnados que nesse momento nos assistem, mas os irmãos e irmãs que já estão na dimensão espiritual. Então, este é um trabalho da Casa Espírita, é um trabalho da doutrina espírita. E todo trabalho da doutrina espírita é um trabalho conjunto do plano espiritual e do plano físico. Então, nesse momento, nós estamos dando assistência também a esses irmãos e irmãs sofredores que precisam de nós encarnados, das nossas energias animalizadas. Nós fazemos essa nossa parte. Então, por isso eu peço nesse instante que esses irmãos e irmãs da equipe espiritual responsável por esta tarefa nos envolvam de muita paz, de muito amor, de muita luz, e aproveitando o ensejo, que possa ser feito uma limpeza fluídica nos nossos lares, junto às nossas casas, junto aos nossos vizinhos e na nossa rua. Então, vamos iniciar nesse instante a nossa live, dando mais uma vez uma boa noite a todos e as boas-vindas. O tema de hoje, como eu falei na abertura, é ano que termina, outro que se inicia. O tempo em nossas vidas. Então, o tempo exerce um papel muito importante em nossas vidas, de espíritos temporariamente encarnados, espíritos que precisam de um corpo físico para se movimentar, para agir, para viver a vida na dimensão física. O tempo faz parte. Então, nós vamos, nesta live de hoje, ver qual é o papel do tempo em nossas vidas, qual é a contribuição do tempo para a nossa evolução. Então, eu vou me valer nesse instante do querido espírito Emmanuel, o mentor e coordenador de Chico Xavier, do trabalho de Chico Xavier. Estou vendo aqui que a Ana Rosa está entrando. Boa noite, Ana Rosa, seja bem-vinda. Então, o Emmanuel, ele, durante mais de 70 anos, ele coordenou todo o trabalho missionário de Chico Xavier. Ele era uma espécie, além de mentor do Chico, de professor, ele era um coordenador de todo o trabalho. Então, vamos dar início à nossa live com uma mensagem de Emmanuel sobre o tempo. O título é Aguarda o Tempo. Aconteceu talvez o que não esperavas. O lado contra tironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E como é muito pouco uma só mensagem do Emmanuel, deixa a resposta ao tempo. De provações que sofras, aguarda a voz do tempo. Recordações amargas, confia tudo ao tempo. Olha o mundo em que vives. O tempo tudo acerta.
serve, não percas tempo. Todo tempo é de Deus, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Olha aí que coisa importante. Emmanuel termina a sua mensagem dizendo que o tempo é de Deus. E tudo que é de Deus e nós desfrutamos, trata-se de um empréstimo. Somos fiéis depositários de nosso tempo, ou do tempo. Nosso, entre aspas, né? Um dia teremos que prestar contas de sua boa utilização. O que fizemos do tempo, o que deixamos fazer do tempo. Mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como diz a sabedoria popular. Nada de ficar gastando tempo inutilmente, sem fazer nada de útil. Nem tampouco com tanta pressa, como observamos em nossos dias. Tem uma palavra muito da moda hoje em dia, que é otimizar o tempo. Otimizar, né? A gente otimiza tudo hoje em dia. E o tempo não foge à regra. O tempo sendo um elemento variável, um elemento que faz parte do mundo tridimensional, do mundo das formas que nós vivemos, o espaço-tempo, né? Os físicos aí que eu digo. Então nós temos que saber usar o tempo da melhor forma possível, porque o tempo, como Emmanuel diz, ele é de Deus, que nos concede em empréstimo para que nós possamos viver. Sem o tempo, nós não conseguimos viver. No geral, nesse instante eu disse que nós temos pressa de tudo, né? Vivemos com muita pressa. Então, realmente, no geral, temos pressa de tudo. Pressa de viver, de sermos felizes, de ficar bem de vida. Desejamos que o final de semana chegue rápido, veloz, assim como as próprias férias nossas, elas todas são promessas de descanso e alegria, mas a gente quer que chegue logo as férias, e quando as férias chegam, a gente quer que demore bastante, né? Tudo aí, vocês vejam aí como tudo envolve tempo, né? E sentimos pressa de receber promoção, aumento de salário, reconhecimento. Vivemos certa agonia quando o tempo rasteja aos nossos olhos, demonstrando a nos servir naquilo que necessitamos, que desejamos. O tempo nos confunde. Uma hora de alegria parece voar em 1 minuto, mas 1 minuto de sofrimento parece durar uma vida inteira, uma eternidade. Vocês já viram como o tempo de nossa infância demorava a passar? Ou será que esse sentimento é só o meu? Porque eu me lembro que na minha infância, para você chegar a um ano, terminar um ano, né? Assim, começou um ano, assim, esse período que nós estamos vivendo, passagem de ano, entrou um ano novo, e para chegar ao outro, a passagem do outro ano, era uma eternidade, demorava demais, era como se fosse um século. Eu acho que entra aí a relatividade do Einstein, né? Mas eu tive essa sensação na minha infância. E eu acredito que todos vocês também passaram por isso, né? O tempo da nossa infância demora demais a passar, né? Demora demais. Não vemos na velocidade de nossas ações e ambições o resultado daquilo que buscamos. E o esforço, e não a pressa, que torna o uso do tempo produtivo, ele permite nos atender a alguns dos anseios. Há quem pense, inclusive, que Deus nos dá muito tempo em certas circunstâncias. Perguntam-se quais as razões pelas quais Deus permite ao ser humano muito tempo de vida ou de atividade, em sendo esse ser humano mau, né?
Às vezes a gente faz esse questionamento. Ou por quais motivos Deus simplesmente não faz cessar as possibilidades de ação daqueles cujo egoísmo, ambição e maldade são mais intensos do que a virtude do amor? Por que não os leva desta para outra vida, deixando no mundo somente os bem-intencionados? Esse é um questionamento que muitos de nós fazemos. Ou ainda, há quem questione o que pensa Deus com todo o poder que tem ao permitir que o tempo de sofrimento humano não cesse rapidamente. Por vezes se arrasta sem aparentar que terá fim. Como eu falei há pouco, às vezes um minuto de sofrimento é uma eternidade, né? E às vezes a gente se questiona por que a gente sofre, por que o sofrimento às vezes demora tanto. O espírito irmão X, que é o Humberto de Campos, né? Ele dizia, através da mediunidade de Chico Xavier, que Deus usa o tempo e não a violência. São as portas fechadas no caminho que nos levam a olhar em outra direção, a buscar alternativas, a pesquisar soluções. Dizem os especialistas e os entendidos que toda fase de sofrimento, de crises, são épocas propícias para mudanças. E o sofrimento, não foi Deus que criou o sofrimento, somos nós próprios que criamos o sofrimento, a partir de nossas imperfeições, das nossas ações equivocadas. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele afirma que o sofrimento é causado pela desobediência nossa às leis divinas, às leis naturais, às leis de Deus. Um exemplo bem simples, bem simples. Você, por exemplo, você tem intolerância à lactose, né? Coisa bem corriqueira. Mas você teima em comer alimentos derivados do leite que tem lactose. Então, vai causar um sofrimento físico que pode até se agravar, né? Quem tem intolerância à lactose que o diga. Você não pode comer determinados alimentos. Você é alérgico, por exemplo, a frutos do mar, mas você adora, ama de paixão frutos do mar. Aí tem um evento todo e principalmente sendo de graça, né? Aí você empurra o pau, desculpa aí o termo popular nosso, a comer frutos do mar. Aí pode vir isso ser alérgico, você pode ter uma alergia, um processo alérgico que pode causar alguns transtornos, né? Então, ou seja, você desobedeceu uma lei natural, né? Você desobedeceu uma lei natural. Você faz um mal a alguém, você levanta uma calúnia, você sai espalhando fake news, como é moda hoje em dia, infelizmente. Então, isso vai lhe causar. Você está desobedecendo uma lei natural, que é levantar falso. Aí faz parte dos 10 mandamentos de Moisés, né? Levantar falso a um irmão ou a uma irmã. Então, fatalmente, você, além de desobedecer leis universais, você está também desobedecendo leis terrenas, que pode ser processado, pode até da cadeia, né? Então, isso vai lhe causar sofrimento. Ou seja, o sofrimento é causado pelas desobediências nossas às leis naturais, pelas ações equivocadas nossas. Tem nada a ver com Deus, que Deus não impõe sofrimento a nenhum dos seus filhos. Muito pelo contrário, Deus quer que sejamos felizes. Deus quer que não soframos. E é assim que evoluímos, que conquistamos os méritos que nos premiarão na eternidade. Afinal de contas, somos espíritos eternos e imortais, né? Sendo eternos, somos imortais, é lógico. A dificuldade exige posicionamento. A convivência entre bons e maus acaba por mostrar qual a escolha de cada alma. O bom, se for efetivamente bom, não se corromperá.
O mal, estando pronto para um salto moral e com os devidos exemplos, mudará para o lado da luz. Os bons, apesar das dificuldades, mostrarão coragem e ânimo. Por isso que Jesus recomenda o orar e vigiar. Para nos momentos de dificuldades, a gente está sempre sintonizados no caminho do bem. Ou seja, o mal é a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Os maus, colhendo cedo ou tarde o resultado das próprias semeaduras, aprenderão que somente andar corretamente premia de forma positiva a alma. Por isso, Deus usa o tempo. O tempo é remédio para muitas coisas. E a sabedoria popular diz que muitas vezes tem determinadas coisas que só o tempo resolve. Não é isso? É o tempo que ele nos dá, que permite que sejamos mais amanhã do que somos hoje, do que fomos ontem. É a bênção do tempo que nos carrega através do tempo infinito, na direção da própria perfeição. Confiemos no tempo, confiemos em Deus, confiemos e façamos parte. O Espiritismo veio oferecer à humanidade o sentido do tempo do espírito imortal, que na encarnação pode ir além do transitório, do fugaz, do frágil, para aproveitar bem o tempo e ampliar o conhecimento de si mesmo perante as leis divinas. O período em que vivemos na Terra, como espíritos encarnados, vai muito além do céu e inferno, dos castigos e punições, porque, em verdade, vivemos a dimensão da evolução rumando ao infinito, com direitos e deveres perante a nossa consciência. E é na nossa consciência que está gravada a lei de Deus. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que reforça isso. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então, sejamos mal ou bons espíritos, mas a lei de Deus está gravada em nós. O povo não diz, às vezes, a sabedoria popular não diz, às vezes, uma pessoa que anda tanto quanto equivocada, arraigada no mal, tudo, diz assim, fulano não tem consciência. Então, esse não ter consciência significa que você não está se lembrando das leis de Deus que estão gravadas na sua própria consciência. Mas quando você passa a recordar intuitivamente dessas leis divinas que está gravado dentro de você, na sua consciência, você retoma os verdadeiros caminhos que são os caminhos de Deus. Então, diante disso, reflitamos no que significa estarmos reencarnados nos dias atuais e o bom uso do tempo. O fundamental, e em relação ao tempo, será o bom aproveitamento para o aprimoramento e evolução do espírito imortal, que é capaz, pelo esforço constante, de realizar grandes conquistas em muitas dimensões em si mesmo. Daí o convite para o equilíbrio entre os deveres materiais e os deveres espirituais. Porque nós, encarnados, espíritos encarnados, nós temos sim deveres espirituais e deveres concernentes à nossa condição de encarnados. Por exemplo, você que é um pai de família ou uma mãe de família, um dos seus deveres é colocar alimento para suprir a sua família. Isso é um dever de encarnado, não é isso? Um dever de ordem material, mas acaba sendo também de ordem espiritual, não é isso? Porque aí você colocar colocar alimento dentro do seu lar, demanda trabalho, e o trabalho é uma lei divina, de ordem espiritual. Sem contar outras consequências de ordem tanto material como de ordem espiritual. Então, os deveres espirituais
são as prioridades e eles, na reencarnação, se conectam dentro dos deveres materiais. Ou seja, todo dever material traz em si o dever consciencial de evoluir espiritualmente. É o que eu falei. O importante é ter um equilíbrio entre esse dever material e o dever espiritual. Lembrando que o dever espiritual deve sempre prevalecer sobre o dever material. Não que o dever material não seja importante. E eles acontecem o tempo todo, estando nós encarnados ou não. Já os deveres materiais acontecem na estrada da vida enquanto encarnados, conforme as circunstâncias que experienciamos. Onde reconhecemos que toda tarefa digna se reveste de utilidade, porém é imprescindível buscar, vivenciar os exemplos extraídos no Evangelho de Jesus, o nosso guia e modelo. Só um momentinho. Jesus é o nosso guia e modelo. Certamente, sempre estamos conectados com a nossa vontade, frágil ou vigorosa, com os nossos pensamentos bem ou mal direcionados e também com os nossos sentimentos elevados ou viciosos, infelizmente, produzindo ou atos nobres ou atos lamentáveis, né? E como podemos canalizar a nossa vontade, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, fazendo que os nossos atos comecem a ser expressos como atos imortais que vão gerar os hábitos imortais? Compreendendo que hábitos imortais são aqueles conectados com o nosso propósito existencial, propósito da existência do espírito na jornada rumo à pura e eterna felicidade. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Nós estamos, ora, encarnados no planeta de prova e expiação e estamos sujeitos a práticas boas ou más. Por isso que o grande modelo, que é Jesus, nos recomendava tanto sobre vigiar e orar, sobre a nossa fé, muitas recomendações no Evangelho de Jesus, né? Ou nos Evangelhos. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vamos aplicando a lei de Deus que está gravada na nossa consciência, e mediante também os exemplos dos espíritos mais evoluídos ao nosso redor, dos espíritos que já passaram pela Terra, né? Que estão gravadas tanto no Evangelho como em muitas obras imortais, exemplo de Francisco de Assis, de Gandhi e muitos outros espíritos, grandes espíritos que já encarnaram na Terra, que acabam sendo também modelos para nós. Então nós vamos evoluindo, vamos gerando esses hábitos imortais, como eu falei nesse instante, e à medida que esses hábitos imortais vão se tornando mais sólidos em nós, nós vamos incorporando esses hábitos imortais, de modo que quando concluímos a reencarnação, que voltamos para a dimensão espiritual, esses hábitos passam a ser permanentes em nós. E nós passamos a agir naturalmente. Por exemplo, temos dificuldade de perdoar, mas no momento que a gente passar a perdoar naturalmente, isso vai fazer parte de nós. Eu citei neste instante Gandhi. Dizem que ele foi visitar a rainha da Inglaterra e a rainha da Inglaterra deu um Rolex de presente ao Gandhi. Deve ser muito valioso, que o Rolex varia muito de preço, né? Mas, com certeza, um presente a um Gandhi, uma personalidade como o Gandhi, grande líder, libertador da Índia, um grande espírito que já andou, um dos maiores espíritos que reencarnaram no século XX sobre a Terra, né?
a rainha da Inglaterra deu de presente um Rolex ao Gandhi. E o Gandhi, ao retornar à Índia, pobre, um país pobre, hoje até que melhorou um pouquinho, mas na década de 40, antes dele ter sido assassinado, ele chegou na Índia e colocou o Rolex para mostrar aos seus compatriotas o presente. Talvez nem por vaidade, né, que o Gandhi estava livre desse tipo de sentimento humano. Colocou o Rolex e estava lá mostrando o presente que a rainha da Inglaterra tinha dado a ele, e eis que passa um irmãozinho indiano e com maus hábitos do furto ou até do roubo mesmo, surrupia o relógio de Gandhi, arranca do braço de Gandhi o Rolex e sai correndo. E a polícia tenta recuperar, eu não me lembro se chegou a recuperar, mas o fato é que o Gandhi ficou assim chocado, né? O Gandhi ficou chocado. E perguntaram depois ao Gandhi se ele perdoava aquele irmão. Ele disse assim, eu não me senti ofendido, não tenho que perdoar. Ou seja, Gandhi já tinha superado essa fase. Um espírito como Gandhi perdoava naturalmente, porque ele em reencarnações anteriores tinha já adquirido esse hábito imortal do perdão. E ele não tinha dificuldade em perdoar, ele não se sentia atingido por aquele roubo, né, por aquele roubo, né? Então ele disse que não tinha que perdoar, que ele não se sentia atingido. Então é assim que funciona esses bons hábitos, os hábitos imortais, a gente vai incorporando no nosso espírito à medida que a gente vai praticando e a gente vai fazendo isso naturalmente. Devemos lutar para que isso aconteça com cada vez mais coisas nobres, não é isso? Então, compreendendo que hábitos imortais são aqueles conectados, como eu já falei, com o nosso propósito existencial, propósito da existência do espírito na jornada rumo à pura e eterna felicidade. Será refletir o quão profundo e benévolo é para cada um de nós agirmos com hábitos imortais diante das experiências bem aproveitadas e aproveitando bem o tempo como um empréstimo divino para a nossa evolução. Repetindo, o tempo é um empréstimo divino para a nossa evolução. Valoroso acolher com amor e desenvolvimento dos valores morais para agir com operosidade em conexão com a lei do trabalho, aproveitando o fato de sermos muito bem preparados antes de entrar na vida física. Então tem toda uma preparação antes da gente reencarnar. Isso é a regra, né? A gente tem aquela fase preparatória, escolhe os pais, se a gente tiver um certo merecimento, a gente pode até participar dessa escolha. O plano reencarnatório, a gente, se tiver merecimento, pode participar também. Isso junto aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda. Mas há espíritos, aí passa a ser a exceção, não é a regra, que não participam desse plano reencarnatório. São as chamadas reencarnações compulsórias. Você reencarna na marra, sem dar nenhuma opinião. São espíritos, são suicidas, são espíritos altamente devedores, espíritos que desobedeceram à lei universal, às leis universais. E não tem como. A reencarnação é uma necessidade desse espírito. Então, e quem é? Uma pergunta. E quem faria esse planejamento reencarnatório? Os seus anjos de guarda, os seus mentores. Algum espírito que está responsável pela evolução daquele espírito. É como se fosse uma intervenção no nosso livre-arbítrio. Tá certo? O livre-arbítrio não é absoluto. É uma conquista maravilhosa de nós espíritos eternos. O livre-arbítrio, o raciocínio contínuo, são todas conquistas de nós humanos. Mas há situações que pode haver uma intervenção no nosso livre-arbítrio. É um caso como isso, das reencarnações compulsórias. Você não tem livre-arbítrio para isso. Alguém, um mentor, um anjo da guarda seu, vai participar no seu lugar
planejando como é que vai ser a sua reencarnação. Então vem de qualquer forma, portanto que venha. É uma necessidade, de qualquer jeito. Não é indiferente quem vai ser pai, quem vai ser mãe, as condições. É uma necessidade desse espírito. E geralmente são reencarnações muito dolorosas que podem, nesses casos particulares, serem acometidos de deficiência física, deficiência mental e outras limitações do espírito reencarnado. Por isso que temos que rezar muito, pedir a Jesus que nos proteja, o vigiai e orai, para que nunca nos afastemos das leis de Deus, porque quando o crime é muito grave, pode acontecer uma coisa desse tipo. Então, é valoroso a gente acolher com amor o desenvolvimento desses valores morais, para agir com operosidade em conexão com a lei do trabalho. Então, a lei do trabalho é uma lei maravilhosa. Jesus diz que o Pai não descansa nem um minuto, está trabalhando sempre, criando sempre. Então, reforçando, aproveitando bem essa nossa presente existência física, para cumprir a vontade de Deus, que designa para vós evoluirmos, para nós evoluirmos, aliás, com consciência de nós mesmos e com consciência da finalidade de nossas existências. Irmos além do apenas não fazer o mal. Então, bem, você deixou de fazer o mal, é o suficiente? Então, nós temos que laborar, trabalhar o bem na construção íntima, em sintonia com o bem ao próximo, como a si mesmo, como Jesus recomendou, como resultado do alto amor. Allan Kardec esclarece no Livro dos Espíritos, na questão 642, ele formula a seguinte questão, a seguinte pergunta aos espíritos codificadores. Para agradar a Deus e assegurar a posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, se dá uma de Pilatos. Você não fez o mal, deixa aí com os outros, né? Você não fez o mal, não. Você lavou as mãos, deu uma de Pilatos. Então, o que é que os espíritos respondem? A pergunta de Kardec foi: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Você, por exemplo, alguém inadvertidamente deixou o carro numa descida sem o freio de mão ligado, não é isso? Desengatado. E tinha também uma criança dentro desse carro, no banco traseiro. Certo? Pode acontecer, a situação pode acontecer. Você está ali próximo e o carro de repente sai lentamente descendo e você vê, você sabe dirigir, você tem condições de ir lá, abrir a porta do carro e puxar o freio de mão, evitar um acidente. Aí você diz, não, mas o carro está bem devagarinho, não vai acontecer nada não. E eu não tenho nada a ver com isso, o carro não é meu. Aí de repente o carro pega a embalagem de descida maior e esse carro pode provocar um acidente, pode até causar algum problema com a criança que tinha no banco traseiro. Um exemplo aí bem maluco, né? Que eu estou buscando. Então, digamos que cause um acidente, atinge a criança que estava dentro ou a outrem, certo? O carro de repente endoidou e atropelou alguém. Então, você tem culpa nisso? Pode até ser que você escape da lei terrena, mas perante a lei universal, a lei de Deus, você terá uma certa culpa sim. É lógico que Deus leva em conta as majorantes e as minorantes, mas é isso.
que a pergunta formulada por Allan Kardec e a resposta dada à luz dos espíritos quer dizer. Não é o suficiente você deixar de fazer o mal, mas se você se resultar algo pior de um bem que você deixou de fazer, que seria evitar que o carro descesse, você é culpado, sim. Você é culpado. Então Jesus diz no Evangelho que os escândalos são necessários, mas ai daqueles por quem os escândalos venham. É uma situação que pode até se enquadrar nessa aí. Logo existe uma dimensão atemporal no íntimo da criatura. Porém, temos o dever, não com o desespero de evoluir. Ou seja, nós temos toda uma eternidade. Não é que a gente vai cruzar as mãos, que a gente vai ficar gastando tempo com bobagem, porque a gente tem toda uma eternidade. Mas a gente tem que realmente otimizar o tempo, aproveitar bem o tempo, porque o tempo é um empréstimo de Deus. E também não temos esse desespero de evoluir, não. Não tem. Eu me lembro que a nossa querida tia Carmen, de saudosa memória física, mas que está trabalhando ativa no plano espiritual. Para quem não sabe, a tia Carmen foi uma das fundadoras do nosso grupo Espírita Meimei, e uma trabalhadora exemplar, e desencarnou aos próximo de completar os 100 anos. E uma vez, um palestrante muito conhecido nosso, autor de livro, palestrante conhecido, não vou dizer quem é, nacionalmente. E ele conversando a palestra, conversando comigo, com a tia Carmen e outros irmãos, disse o seguinte, que ele era cardíaco, era diabético, cardíaco, diabético. Rapaz, ele citou as 4 mazelas. Aí a tia Carmen disse assim, sabiamente, Ave Maria, meu filho, como você foi guloso. E isso, naturalmente, se ele tiver pedido para vir com todas essas mazelas, né? Então, não adianta você querer dar um passo maior do que as suas pernas ou carregar um fardo além do que os seus ombros suportam, que você pode falir na sua tarefa, tá certo? Então, vamos fazer as coisas de acordo com as nossas forças, de acordo com as nossas condições. Mas com o tempo que no corpo é limitado, ou seja, obedecendo o tempo que nós temos e o nosso corpo, que as nossas forças são limitadas. Então, eu falei nesse instante na questão da dimensão atemporal que temos dentro de cada um de nós. Então, essa dimensão atemporal quer dizer o seguinte, nós somos espíritos ainda imperfeitos, mas somos espíritos perfectíveis. Quando nos tornarmos espíritos perfeitos, aí é onde entra essa dimensão atemporal do tempo. O tempo passa a deixar de existir. Porque o tempo é próprio dessa condição, dessa dimensão das formas que nós vivemos, da dimensão física, tá certo? É próprio. Esse tempo, é lógico que o Einstein dizia que é relativo. É lógico que em cada planeta esse tempo deve ser relativo. Aí entra a física, que eu não vou entrar nesse campo ainda, física quântica, tudo. Então, cada planeta deve ter o seu tempo, tá certo? Isso é lógico. Por exemplo, um ano de Saturno é diferente do ano da Terra, que o ano se convencionou que é o tempo que a Terra faz um giro completo ao redor do Sol, não é isso? Então, sendo um planeta que tem um circuito maior para percorrer, ele vai ter um ano maior. Então é onde entra aí a relatividade. E os dias também são diferentes. Já o dia é o tempo que o planeta dá uma volta em torno de si próprio. Então aí vai depender do diâmetro do planeta. Não é isso? Quanto maior o diâmetro, maior o dia. É isso? Maior o dia. Mas aí, se você pegar em relação ao dia da Terra, você diz, o dia de planeta tal vale 20 e tantos dias da Terra, porque você está fazendo em relação ao dia nosso, não é isso?
E o dia se subdivide em horas e assim por diante. Mas realmente o tempo ele é relativo. Isso mostra que não é uma coisa assim absoluta, não é uma dimensão absoluta do tempo, né? Mas aí, se a gente começa a falar mais, aí vai entrar no campo da física, que nem todo mundo gosta, nem todo mundo é afeito a essa questão do tempo. Que até para quem tem alguma noção de física, de matemática, tem horas que tem que dar umas viagens aí na maionese. Não é o nosso objetivo. Então, esse tempo nosso é limitado. Ele é limitado porque nós vivemos uma limitação da dimensão física, não é isso? Mas eu diria que nós temos, é lógico, como a questão da felicidade, nós temos um tempo relativo para viver durante a nossa vida. Eu podia até dizer que cada um tem o seu tempo, né? Cada um faz o seu tempo, apesar de ser um empréstimo de Deus. Então, a questão 115 do Livro dos Espíritos traz uma reflexão bem interessante sobre, ainda voltando à questão de espíritos bons e espíritos maus, que acaba interferindo no tempo, né? No nosso tempo de vida, nas nossas escolhas, no bom uso do tempo. Porque você sendo uma boa pessoa, a tendência sua é usar o seu tempo para coisas úteis, enquanto que sendo um mau espírito encarnado, você vai utilizar o seu tempo para fazer coisas más, para fazer coisas que vai trazer o mal para os semelhantes, para o próximo. Então a pergunta 115 diz o seguinte, Allan Kardec pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então é interessante a gente discutir isso aí, que entra essa questão do bom uso do tempo ou do mau uso do tempo, por nós encarnados. Então os espíritos responderam a Allan Kardec, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Partimos do zero, todo mundo. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Ou seja, nós somos criados simples e ignorantes. Todos são criados iguais. Aí, à medida que o tempo vai passando, você vai evoluindo, você vai aprendendo. É lógico que se você for mais aplicado, se você se esforçar mais, a tendência é você evoluir mais rapidamente. Olha aí a importância do tempo. Enquanto que aqueles espíritos que, apesar de ter sido criado ao mesmo tempo de outro, eles podem ter a sua evolução retardada, porque são relapsos, são preguiçosos, não aproveitam bem o tempo, não aproveitam bem as oportunidades que Deus lhes deu e podem chegar atrasados ao nosso objetivo, que é um dia chegar à condição de espíritos evoluídos. Ou seja, espíritos que foram criados ao mesmo tempo podem chegar em tempos diferentes à condição de espíritos puros, de espíritos evoluídos. Vai depender do esforço de cada um. Isso é a justiça divina. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada, ou assinada, né? Outros só suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Ou seja, demoram mais tempo para chegar aos objetivos de todos os espíritos criados por Deus, que é a perfeição. Allan Kardec questiona uma subpergunta dentro desta outra pergunta. Segundo o que acabais de dizer,
Os espíritos, em sua origem, seriam como crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, com que percorrem as diferentes fases da vida. Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Ou seja, a comparação de Allan Kardec fez foi com a criança, que é uma fase da nossa vida de encarnado. Mas os espíritos observam, né, que ao passo que a vida da criança é limitada, do ser humano é limitada, a vida física, né, mas a do espírito se prolonga ao infinito. Esta missão será cumprida em mais ou menos tempo, ou seja, a missão da evolução e chegarmos até a perfeição, dependendo da boa utilização deste, ou seja, do tempo, pela submissão à vontade de Deus. Pela submissão à vontade de Deus, leia-se em obediência às leis de Deus, em obediência às leis naturais. Logo, o sentido do tempo em nossas vidas é o bom aproveitamento para nos aproximarmos de Deus, cumprindo a sua vontade, ou cumprindo a sua lei. Repetindo. Logo, o sentido do tempo em nossas vidas é o bom aproveitamento para nos aproximarmos de Deus, cumprindo a sua vontade. Quanto mais nos responsabilizamos com esta conquista e desenvolvemos as virtudes que estão latentes em nós, mais evoluímos e nos aproximamos do Pai amoroso e bom. Por outro lado, quanto mais rebeldia, mais matamos o tempo, servindo ao Senhor sensualismo, na procura do menor esforço, querendo satisfazer aos desejos egoísticos, mais nos afastamos do Criador. Importa lembrar que se o tempo fosse nosso, poderíamos controlá-lo. Teríamos como adiantar, atrasar ou tornar mais lento o passar das horas. Mas não é isto que ocorre. O controle dos segundos que correm céleres à nossa frente pertence ao Criador, de forma que o tempo é um empréstimo divino para que utilizemos deste recurso dádiva em busca da nossa transformação moral. O tempo empréstimo divino, acho que eu já falei bem umas 5 vezes, é de propósito mesmo, para ver se a gente fixa bem essa grande verdade. É um empréstimo por não nos pertencer, não ser nossa propriedade, e dádiva divina, por ser uma oportunidade magnífica de trabalharmos a nossa autotransformação moral, buscando a autoiluminação. Busquemos crer, sim, mas não só crer. Irmos além, gravando o Evangelho na própria existência, modelando Jesus. É através do Evangelho, esse roteiro divino, que nós, através das pequenas coisas, nós vamos nos melhorando, nós vamos gravando esse Evangelho dentro de nós. E, à medida que nós fizermos a partir das pequenas coisas, nós vamos evoluindo. Nós devemos tentar a partir das pequenas coisas. Não vamos fazer aquilo que eu já falei. Tentar fazer as coisas
como se fossem fardos que a gente não pode carregar. Só aquilo que a gente pode suportar, as nossas forças podem suportar. Vamos dar um passo que as nossas pernas suportam, que as nossas pernas comportam. Porque se você quiser dar um passo maior do que as suas pernas, você fatalmente vai cair, ou não vai conseguir. Isso? Então, para aqueles que não têm paciência, eu estou dizendo isso que eu me considero uma pessoa relativamente paciente, desde que não pise nos meus calos, tá certo? Então, e para aqueles que não têm paciência com o tempo, é muito imediatista, não tem tempo para nada, tudo demora a acontecer. Eis a receita do poeta Carlos Drummond de Andrade, no poema O Tempo. Eu admiro muito os poetas porque eles são sensíveis, têm a sensibilidade. E, através do sentimento, nós aprendemos muito. Porque se criou um dogma que a gente só consegue aprender através do intelecto, através da razão. Eu acredito que isso aí a gente deve aos gregos. Afinal de contas, foram os gregos que criaram essa forma artificial de conhecimento, que é a escola. O pessoal aí da pedagogia sabe disso, né? Então, é tanto que muitas vezes a gente estuda, termina ensino fundamental, ensino médio, faz uma faculdade, faz um mestrado, faz um doutorado, pós-doutorado, e às vezes somos pessoas insensíveis, são pessoas que não são sábias. E essa sabedoria, muitas vezes, nós aprendemos através do sentimento. Então, muitas vezes, os filósofos, os poetas, nos traz grandes verdades, porque eles acabam sendo mais sensíveis, acabam aprendendo muitas coisas através do sentimento. E muitas coisas é difícil nós compreendermos através do intelecto, através da razão, mas ficam fáceis através do sentimento. E esse poema é muito conhecido. Nessa fase aí de passageando, sempre muda nos grupos de WhatsApp e tudo. Esse poema do Carlos Drummond de Andrade se intitula O Tempo. Diz o seguinte: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste novo ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família seja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam mover você a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Que todos nós, meus irmãos e irmãs, minhas amigas, meus amigos, possamos aproveitar muito bem o tempo,
que ele é uma dádiva de Deus e ele não deixa de ser um elemento muito importante da nossa vida. Que esse o ano que está se findando, 2020, nós deixamos de aproveitar melhor o nosso tempo, mas vem aí o próximo ano, o ano novo, 2021, que possamos nesse ano de 2021 aproveitar melhor o tempo, essa dádiva de Deus, fazendo bem, fazendo um balanço de como foi esse ano que se passou, essa mudança de ciclo, porque vem aí um novo ano, de esperanças renovadas, com a certeza que vamos superar todas as dificuldades que passamos em 2020. Que Deus nos abençoe a todos nós, nos dê muita saúde, muita fé em nossos corações e, sobretudo, muita paz. Eu agradeço de coração a caridade de todos vocês de me ouvir até agora. Fico mais alguns minutinhos com vocês para a gente ver se tem algum comentário, algum questionamento, alguma pergunta. Se eu souber, eu respondo. Se não, eu deixo para quem souber. Uma boa noite aí a quem eu não dei, tá certo? Marcos sempre nos prestigia aí. Marcos, muito obrigado. Marcos Santos. Silvia, muito obrigado. Boa noite a todos. Marcos Santos, no estudo de hoje, do nosso grupo mediúnico, o tema foi o capítulo 22 do Evangelho. Se não fosse um homem de bem, não teria morrido. Exatamente, que eu falei, ao longo da minha fala, eu falei essa questão do bem e do mal. Isso, exatamente. Tem um irmão nosso, Marcos, a propósito, bem rapidinho, um irmão nosso, que muito querido, que já desencarnou, e ele sofreu um acidente muito grave, ficou hospitalizado, e muitos achavam que ele ia desencarnar. Mas ele era muito forte e tudo, e formou um grupo do grupo espírita dele, e foram fazer uma visita e fazer um evangelho, né? Que ele estava se recuperando, saiu do coma, estava se recuperando, e começaram, aí pediram para ele abrir, por acaso, uma página do evangelho, e ele disse, não, pode abrir, com a pessoa que estava com o evangelho na mão. E a pessoa abriu e caiu justamente, Marcos, nessa página aí. Se fosse um homem de bem, não teria morrido. Então, aí todo mundo mostrou assim rapidamente para um, discretamente, e ele, o que foi? Aí, não, deixa eu abrir outro. Não, eu quero ver. Aí, assim, mas tiveram que, não, pode ler, lê essa aí mesmo. Se saiu essa é porque eu estou merecendo, né? Eu escapei dessa, se fosse um homem de bem teria morrido, mas eu escapei porque eu não sou ainda um homem de bem. Então é isso. Ivanilda e Jorge, um abraço e obrigado aí por vocês terem assistido Doce, muito obrigado. Um ano de muita saúde e paz, a Ivanilda está desejando para nós. Silvia Maria Lopes, muita luz para todos nós. Pois é isso, meus irmãos e irmãs. Agradeço aí a vocês nessa última live deste ano de 2020. Foram mais de 30 lives e eu espero que tenha contribuído para o aprendizado de todos. E peço desculpa aí pelas minhas falhas e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando a Jesus amado, nosso guia modelo, que nos dê no ano de 2021, com a vacina já sendo aplicada a toda a população, não só do Brasil, mas de todo o mundo, que possamos dominar o vírus, esse vírus do Covid-19, que ainda a ciência ainda está engateando, está descobrindo ainda, e já teve grandes avanços, e vamos pedir a Deus que sejamos mais humanos, que tenhamos sempre Deus em nossos corações e que nos momentos de dificuldade nos lembremos sempre do nosso verdadeiro modelo, que é Jesus. Muito obrigado, feliz 2021 para todos nós,
Que Deus nos abençoe e nos dê sempre muita paz e saúde. Um grande abraço a todos.